Quais são as 3 práticas quaresmais que a igreja nos convida a vivenciarmos durante o tempo da quaresma? Bem, nesse vídeo eu vou te explicar quais são as 3, qual o cunho bíblico da qual elas foram tiradas e propostas que você pode executar para bem viver as 3 práticas quaresmais. Biblicamente, nós temos 3 passagens que se destacam quando fala-se dessas práticas quaresmais, que nada mais nada menos quando Jesus estava ali no deserto sendo tentado por Satanás. E daí nós vamos encontrar em 3 evangelhos essa passagem do deserto. Na passagem de Mateus, de Marcos e de Lucas, os 3 evangelhos sinópticos. E cada um dos 3 vai falar de uma forma diferente. Lucas e Mateus vão dar mais detalhes, tanto da tentação que o demônio faz para Jesus. Marcos, como ele é sucinto, direto ao ponto, ele já vai só falar: Jesus passou 40 dias no deserto, acabou, vamos para o próximo capítulo. Então, cada evangelista tem um cuidado especial para falar durante esse período. Mas vamos analisar no Evangelho de Mateus as ações das práticas quaresmais. Se você quiser ler por completo essa passagem de Mateus, ela está localizada no capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mas para nossa leitura eu vou falar apenas as tentações na qual o demônio faz para Jesus, porque são 3 tentações que ele indaga Jesus e a partir dessas 3 indagações a gente tira 3 práticas quaresmais. A primeira é quando o demônio fala: se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. E Jesus responde sabiamente: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai de sua boca. Aqui nós identificamos a primeira prática quaresmal, que é a do jejum. Mais para frente, o demônio tenta novamente Jesus, falando: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Aqui nós temos a segunda prática quaresmal, que é a prática quaresmal da caridade, da esmola. E daí, o demônio ainda continua tentando a Jesus, e daí ele vai tentar Jesus dizendo: tudo isso, sobe lá em cima do monte e aponta para Jesus e fala: tudo isso te darei se prostrares e me adorar. E Jesus lhe diz: vai embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Aqui, nessa última tentação, nós contemplamos a prática quaresmal da oração. E agora eu vou explicar basicamente uma por uma, dando também algumas práticas que nós podemos fazer, ações que podemos fazer para bem viver cada uma dessas tentações que Jesus conseguiu ali não entrar nessas tentações. A primeira prática quaresmal é da oração. A prática quaresmal da oração, ela tem muito a ver com a minha relação com Deus. Afinal de contas, quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. E quais são formas, ações que nós podemos fazer para bem viver esta prática quaresmal da oração? A primeira delas é frequentando a missa durante o tempo da quaresma. Seja não faltar na missa dominical, seja ir todo dia na missa, que também se torna uma prática mais desgastante, porque você tem que dedicar ali um tempo da sua rotina diária para ir à missa, às vezes deslocamento, por causa que a paróquia não é perto. Então, é uma prática quaresmal a se viver. Uma outra prática quaresmal de oração é a questão de rezar o terço todo dia. Alguns, junto com o Frei Gilson, rezam o rosário, mas também rezar o terço é uma boa iniciativa e também super válida para viver o tempo da quaresma. Uma última sugestão também é a leitura da Bíblia. Nós temos 4 grandes evangelhos e 40 dias aí. Se a cada 10 dias você ler um evangelho, se planejar para ler um evangelho, olha, você vai terminar o tempo da quaresma tendo lido todos os 4 evangelhos. E daí, logo após a Páscoa, fica o convite
para ler também Atos dos Apóstolos. Afinal, a liturgia da missa depois da Páscoa fala sobre esse Atos dos Apóstolos. Jesus morreu e ressuscitou. E agora? O começo da igreja também vai se traçar ali nas linhas do Atos dos Apóstolos. Então, é também uma boa prática quaresmal a leitura da Bíblia, seja tanto com essa proposta, seja também com as famosas Lectio Divinas, que é meditar sobre alguma passagem específica em todos os dias da quaresma sobre aquela passagem. Tirar um tempo, 10, 20 minutos, ler uma passagem, algum milagre de Jesus e ficar refletindo ali sobre ela. Joga no chat GPT, fala, me dê uma Lectio Divina de tal passagem, bodas de Caná, filho pródigo, Zaqueu, e certamente ele vai dar 5, 3 perguntas para você refletir sobre essa passagem. A próxima prática quaresmal, ela é muito famosa porque geralmente é o que todo mundo faz, que é o jejum. O jejum se dá em você se abster de algo. Mas o que seria se abster de algo? Seria se abster de algum vício. Geralmente o vício da gula, quando o pessoal fala não vou comer chocolate durante 40 dias, não vou beber refrigerante durante 40 dias, não vou comer carne vermelha por 40 dias. Então, esse jejum é interessante, é válido, é super legal. Só que tem outras formas que a gente pode praticar o jejum. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em celular, ela pode exercer ali a virtude da temperança quando ela fala, eu não vou mexer em rede social, em Instagram e TikTok durante 40 dias. Ou eu vou mexer durante 15 minutos só do meu dia. Cortar drasticamente. Afinal de contas, quando a gente jejua, a gente faz esse corte drástico, né? Então, é também uma forma de jejuar. Não mexer em celular, mexer menos em videogame, menos em televisão. Uma outra forma também de jejuar é quando, por exemplo, você fala, vou evitar a fofoca durante esses 40 dias. É uma forma de jejum, porque afinal de contas você vai se abster desse vício. Então, o jejum, sempre pense, vou me abster de um vício. Qual é esse vício? Qual vício está me consumindo que eu posso colocar como uma ação para minha quaresma para tentar deixá-lo de lado? Então, o jejum não se é basicamente chocolate ou refrigerante, mas você pode pensar em outras ações na qual vão te ajudar quando você se abster desse vício depois desses 40 dias. Por fim, nós temos a prática quaresmal da esmola. Geralmente a esmola, caridade, você vai ver essas duas palavras em consonância. Mas afinal de contas, essa esmola é a relação de mim, eu, com o próximo. São ações que eu posso pensar que vai exercitar essa relação entre eu e o próximo. Afinal de contas, quando nós falamos de oração, é eu com Deus. Quando eu falo de jejum, é eu comigo mesmo. Eu ver os vícios que eu tenho e trabalhar esses vícios. Quando a gente fala de esmola, é a minha relação com o próximo. É uma pirâmide exata, essas práticas quaresmais. E daí, quando a gente pensa na esmola, geralmente vem a questão financeira, né? A própria palavra esmola, dar algum recurso financeiro para alguém. E também é uma boa prática quaresmal você pegar, se reservar um dinheiro a mais e ofertar a uma instituição de caridade, a uma obra social, à igreja. É uma forma de uma prática quaresmal. Mas também existem outras duas que eu queria destacar aqui, que é doar o seu tempo. Afinal de contas, o que é mais valioso é o seu tempo. O seu tempo é mais valioso do que o dinheiro. Afinal de contas, se eu falasse para você, te dou R$ 1 milhão hoje, mas amanhã você não acorda, você certamente declinaria desse R$ 1 milhão para poder acordar amanhã vivo. Então, através desse exercício, a gente consegue entender que o trabalho voluntário, você dedicar o seu tempo para o próximo, também é uma ação que trabalha essa prática quaresmal da esmola. Então, procurar algum trabalho voluntário, um lar de idosos, ir lá, conversar com eles, ir num orfanato, ou mesmo na sua igreja, quais projetos de voluntariado tem aqui? Eu queria participar durante esse mês. E uma outra forma também de esmola é a questão de você ser paciente com o outro.
Essa dimensão da paciência trabalha eu com o próximo. Afinal de contas, o próximo pode me irritar, o próximo pode me fazer passar raiva, mas o jeito que eu lido que vai potencializar ou não esse sentimento. Então eu estou com muita raiva de alguém. A raiva só é potencializada dependendo do valor, do jeito que eu assumo ela. Se eu dou muito valor para uma coisa, eu vou ficar com raiva daquilo. Mas se eu não dou, eu entendo que, tá, é só uma coisinha boba. Não vou colocar muita atenção nisso. Logo, eu consigo exercitar essa questão da caridade, essa questão da esmola também. Então, ter paciência a mais com os outros, com alguém da família, não declinar nenhum pedido da mãe, do pai durante esses 40 dias. Ah, filho, lava a louça? Sim, pai. Ah, filho, lava o quintal? Sim, pai. Eles vão achar até estranho, mas é uma prática que a gente também pode assumir para esse tempo da quaresma. E se você gostou desse vídeo e achou válido as explicações dele, deixa o like aqui embaixo, coloque nos comentários qual prática quaresmal você vai se propor a fazer durante esses 40 dias. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos com os temas católicos. Até mais e um abençoado dia!